Bora, galerinha! O jogo banido pelo Vaticano do canal do Pombo Atômico. Gente, me desculpa falando estranho, acabei de colocar um house na boca aqui, então. ah, por isso que eu tô falando meio esquisito. Mas. Um vídeo aí do Pombo Atômico. Faz muito tempo que eu não gravo um Pombo Atômico, hein? Muito tempo mesmo. E me deu muita vontade de gravar esse vídeo, porque vocês sabem que eu adoro essa temática terror misturado com religião. É uma temática que eu gosto muito. E também com o Vaticano, né? Que eu gosto da temática Vaticano por algum motivo. Eu gosto desse esquema aí. Não sei explicar exatamente o que eu quero dizer com isso, né? Mas um vídeo bem interessante aí que me deu muita vontade de gravar pra vocês, trazer aqui um conteúdo bem maneiro. E espero que vocês gostem, tá bom? Enfim, espero que deixando um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do server do Discord tem na descrição. Se quiser fazer parte, estou sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Vambora, não tem muitas longas pra esse vídeo aí que eu tô bastante animado pra assistir ele, tá bom? Bora! Ok. Tá. Conteúdo seguro aborda temas diretamente ligados ao cristianismo, né? Essa intenção não é atacar ou desrespeitar qualquer. Ok. Ok. Caraca, 67 copyright do Puma Atômico? Não sabia que ele era tão velho. Tá. Ok. Que edição insana, né, cara? Desde 2018? Nosso canal do Puma Atômico existe desde 2018? É sério isso? Não é possível. Quanto à aparência de suas faces, os Caraca. 4 tinham rosto de homem, rosto de leão, rosto de Um boi e arcanjo. rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas ao lado e 2 asas que cobriam seus Bem. corpos. Cada um deles ia Irada a descrição bíblica desses arcanjos, né? Que é bem anjos, bem criaturas Lovecraftianas, sempre né? para frente. Para onde Caraca, eu quer não que sabia que fosse o Deus tinha se espírito, inspirado em eles Lovecraft, iam né, e não cara? se viravam quando se moviam. Não é uma pessoa muito boa pra se inspirar, né? Os seres viventes pareciam carvão aceso. Eram como tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes. E do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Irado. Ok. Bem bonito, irado, cara. Eu vi várias igrejas que tem essas representações, né? Queria ver num filme, numa série, uma representação assim, né? Nunca teve. Ou até num jogo, né? Falta coragem dos caras fazerem uma representação dessa daí, né? Ó, irada essa arte. Tem. Ok. Que isso? Que isso? Jesus Cristo jamais me abandonaria. O programa banido pelo Vaticano. Evaluation. Essa, apesar de não ser a primeira citação envolvendo um anjo na Bíblia, é a minha favorita com relação ao assunto. Principalmente por parecer Pela descrição, dedicada né? exclusivamente a descrever como as figuras que consideramos angelicais realmente deveriam se parecer, ou ao menos se pareciam nesse contexto. Como alguém É um que ponto. cresceu no catolicismo, eu sempre achei bem interessante o conceito dos anjos possuírem uma variedade bem vasta de aparências quando não estão disfarçados de humanos. Elas não são necessariamente atraentes, mas sim magníficas e imponentes. Além de que, assim como esses Famosos anjos 100% acurados, né, cara? Que anjos assim. que se apresentaram para o Ezequiel, suas formas possuem certos significados e simbolismos. Não dá pra saber se é 100% acurado, né? O rosto do leão representaria a coragem. Seria mais uma. Tipo uma representação. Não quer dizer. Essas coisas de Bíblia, mano, se você acredita. Desculpa aí, gente. Eu sei que tem muita gente, principalmente evangélico, cara, que acredita na Bíblia em, tipo, literalmente tudo, né, cara? Tipo assim, literalmente. Que tudo que tá escrito na Bíblia aconteceu literalmente, sabe? Sendo que a Bíblia tem muita parábola, né, cara? Muita coisa que é só pra significar algo, não que vai acontecer. Isso no Apocalipse nem se fala, O né? rosto do boi representaria a força, o rosto da águia seria a visão do futuro, e é claro, o rosto do homem seria a assinatura de que aqueles seres eram criados sob a imagem de Deus, assim como a própria humanidade. A parte mais interessante Irado. dos anjos é que, Mas tá apesar vendo? É tudo meio conceitual. Não quer dizer que era a aparência realmente do anjo, sim que era
Era o que o autor queria transmitir, sabe? O que eram os De anjos. serem criaturas divinas e seres de total serviço ao Criador, eles seriam o que a gente tem de mais próximo Eu já vi essa animação umas 500 vezes, cara. Eu nunca entendi porque que esses anjos parecem que são feitos de papel, né? Cara, entre um ser parece que é um espiritual papel meio pichado, meio e um sujo de ser tinta, humano. né? Não é à toa que eles são constantemente usados Sei como lá. mensageiros pra anunciar boas notícias e às vezes Caraca. anunciar Anjo desastres Gabriel de loiro de olho azul, que né, viriam cara? ocorrer por punição divina. Bom, é um anjo, né? Ele pode ter qualquer aparência, né? Só é meio estranho pelo contexto, né? Claro, não deve ser por coincidência que Lúcifer, por ser um anjo caído, também possui a mesma aproximação para com os humanos. Mas vamos com calma porque a gente já chega nesse ponto. Hoje a Quem gente pintou vai aquele quadro de Lúcifer ali, né? Que é tão famoso. falar sobre Evaluation, um jogo totalmente independente jogo criado mesmo? pelo Dama Graph, que é um dos meus desenvolvedores independentes favoritos, justamente por saber utilizar bem o potencial de mistério presente em conceitos religiosos cristãos. Claro que Ok. terror é algo bem subjetivo, mas projetos dele como o Warlade of Sorrow e o These Heavenly Bodies conseguiram me deixar um pouquinho paranoico com os sons estranhos que a gente escuta de madrugada. E aliás, calma, eu sei que o canal só tem espaço para um jogo com temática religiosa, Sai fora, ô pombo atômico! Tá de sacanagem com a minha cara, cara? que no caso é o Faith, Irei jogar um dia. mas calma, eu tô preparando o vídeo, vai sair, não se preocupa, para de perguntar. Bom, e aqui tu me pergunta o porquê que eu tô dedicando esse tempo para falar do Evaluation e o porquê desse último projeto do Dan ser tão interessante. Bom, para começar, bora dar uma olhadinha no texto presente na página inicial do jogo. Evaluation é a emulação de um antigo programa que foi distribuído na igreja em meados dos anos 90. Cara, eu devia pegar um dia. Um dia eu vou fazer um jogo nesse estilo, assim, sabia? Eu vou fazer um jogo de terror, assim, que seja. Tipo, meio nesse estilo analog horror, cara. Eu vou pegar pra fazer um dia, O cara. programa era acho usado que para eu avaliar faria a fé, um serviço a maneiro, autoestima cara. e comungar com espíritos. Ele foi retirado de circulação e banido pelo É o Vaticano foreshadowing que eu tô fazendo do futuro aí pra em vocês, cara. 1999. Embora tenham sido feitas várias tentativas para emular esse programa perfeitamente, existem algumas falhas, fazendo com que o programa não responda corretamente. A fita de adoração Songs of Praise, que vinha junto à compra do programa, foi digitalizada e incluída no arquivo. Interessante, um pouquinho de lore para contextualizar a gente sobre o que exatamente é esse programa. Afinal, aparentemente não se trata de um jogo, mas sim de um aplicativo de avaliação criado nos anos 90. Porém, Ok. eu não devo ser o único a pensar o quanto é esquisitinho o fato da Igreja Católica ter criado um programa feito É, meio especificamente curioso, para né? se comunicar com espíritos, já que, convenhamos, se tu conhece ao menos 10% de qualquer religião cristã, o ato de se comunicar com os mortos é algo considerado fortemente como heresia ou coisa até pior, Ah, dependendo será que você seja espírita, do né? contexto. De qualquer modo, bora respirar fundo, É, mas baixar eu o tô fora, tô de boa, espíritos. Eu não quero contato nenhum, tô tranquilo, tô de boa aqui, tô na e minha. descobrir Fica, o que que estou, tem por trás estou na dessa minha, fiquem na avaliação. sua. Opa, aqui é o Thales do Futuro, ou no caso o Thales que tá, né, narrando Thales, ok. Agora eu sei o nome do nosso do mano. vídeo, eu só queria explicar que Seu- eu tô um pouquinho muito doente, então a minha voz tá meio esquisitinha. Então é basicamente isso, tchau. Tá. Ok. Thales. Thales de Mileto. Fé, moral e ego. Evaluação. Copyright. Emulador. Ok. Correr? Ok. Bom, aqui a gente se depara de cara com o menu inicial do jogo, e logo nesse primeiro passo a gente pode observar o aviso bem adorável presente na parte inferior da tela. Esse programa é protegido por direitos autorais do Arquivo Apostólico do Oh, Vaticano. irado, muito Use esse maneiro. programa sob seu próprio risco Ah, espiritual. que da hora, Fora o mano. fato desse Muito bem- pequeno muito texto bem tirar a bonitinho, muito responsabilidade legal. da igreja sobre os riscos do nosso espírito, ele também cita o Arquivo Apostólico do Vaticano, também conhecido como Arquivo Secreto do Vaticano. Ele é um depósito de Que secreto é. todos os documentos, livros e cartas escritas e reservadas pelos papas que foram eleitos com o passar dos anos. Tecnicamente, esse é o local onde ficam guardados os documentos que podem ser acessados apenas pelo próprio papa vigente. Então, apesar de atualmente existir sim uma É aquilo, né, cara? A galera também. É porque a Igreja Católica e o Vaticano é um objeto de mistério muito interessante, né? De pensar o que eles guardam lá e tal. Mas na verdade, cara, que a galera também faz um overthinking do caramba, pensando que, tipo, tem a Arca da Aliança tá guardada lá, sabe? Não é isso. Claro que deve ter documentos muito interessantes mesmo de se ler, coisas incríveis lá. Que qualquer historiador faria qualquer coisa aí pra poder ter em mãos.
mas nada aí que seja nesse nível, né? Uma parte do arquivo que jamais, pode né, ser cara? acessível para acadêmicos e alguns candidatos civis, a outra parte nunca chegou aos olhos do público. E por sinal, aproveitando essa pequena aula de história, o nome Arquivo Apostólico só veio a ser oficializado pelo Papa Francisco em 2019. E até então, o secreto no lugar do apostólico estava presente durante todos esses anos. Pô, nada a O ver, hein, fato de cara. Ó, o Papa Francisco aí. Pô, aí não, né, cara? Foi aí, pô. Vacilou, cara. Arquivo secreto, cara. Pô, é muito mais da programa dos hora, né, anos cara? Pô, 90 tá de apresentar o sacanagem, nome cara. Arquivo atual podia apostólico. até ser considerado um erro Arquivo cronológico, secreto, cara. mas o texto na descrição do programa deixa claro que isso é só uma emulação digitalizada do programa real. Então ele pode ter sido facilmente alterado para estar de acordo com as normas atuais, mesmo que isso seja um pouquinho estranho considerando que essa emulação não foi lançada oficialmente pelo Vaticano, mas sim por um usuário qualquer da internet. Enfim, Ok. deixando esses detalhes à parte, vamos iniciar a avaliação, que de certa forma é bem simples. Resumidamente, você terá que responder uma certa quantidade de perguntas. Os tópicos abordados não são importantes no momento, mas é imperativo que você mantenha sua mente limpa. Por favor, leve o tempo que for possível e responda cada pergunta de forma verdadeira. A primeira etapa é voltada a si mesmo, onde a gente tem que responder Ok. algumas perguntas que não são exatamente muito complexas, ao menos aparentemente. Descreva a si mesmo honestamente usando uma das opções abaixo. Com que Honesto, desonesto? frequência você se importa com o que as pessoas mais importantes para você pensam? Ah, eu me importo. Sempre. Entre sempre e nunca, sempre, velho. Você já sentiu que o mundo seria um lugar muito melhor se ele se voltasse apenas ao redor de você? Não tenho dúvidas Que disso. frequência você sente que alguém está te observando, mesmo quando você está sozinho? Espero que raramente. Bom, aqui é meio claro que essas perguntas, ao invés de abordarem questões pessoais, se tratam de questionamentos para avaliar o ego da pessoa fazendo o teste. O que é um ponto bem interessante porque, teoricamente, o cristianismo prega mensagens sobre o sacrifício do próprio ego em prol do claro. próximo. Não é à toa que a morte de Jesus é o exemplo dessa lição sendo levada O cara não ter ego e se nível sacrificar máximo. Mas na verdade, pelos me outros, parece né? mais que essas perguntas Totalmente. querem fazer a pessoa que está fazendo a avaliação Você vai ficar meio repensar assustada se aí, ela é né? realmente importante o bastante para ser constantemente observada por Deus. Mas a gente já fala disso, mantém isso na memória. A segunda fase da avaliação é focada no Deus? espírito, então tecnicamente todas as perguntas são voltadas para esse tema, ao menos é o que Eu tô se espiritualmente bem essa semana, espera cara. dela. Você acredita em Deus? Sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O quanto a fé é importante pra você? Considere a vida Bastante, de Jesus. velho. Eu acho que deveria ser mais pra mim, só que. Não, é importante, porque se não fosse tão importante pra mim, eu não me cobraria tanto em algumas coisas. Cristo, a dor e o sofrimento da sua mortalidade. Você acha que Jesus odiava sua própria mãe? Uma pergunta Não, pra você. como assim? Se o diabo pedisse a sua alma em troca de salvar a sua mãe, você aceitaria? A Não. mesma pergunta novamente. E se fosse seu pai? Não. Uma última pergunta. Credo? Não faz. Cara, é uma pergunta bem auspiciosa, cara. É uma pergunta bem auspiciosa que foi feita. Mas não, por que que. Por que que eu faria isso, sendo que. Pô, se o demônio literalmente aparecesse e falasse isso pra você, ó, você pode fazer aqui um pacto em troca de salvar tua mãe. Você respondeu assim, mas por que que alguém faria um pacto com você sabendo que em vez de eu trocar aqui e ficar mais alguns anos com as pessoas que eu amo, eu posso passar a eternidade com elas, agora que, né? O presente da razão. Não há dúvidas alguma, né, Não, que Deus existe. Foi um erro. Se tu observar bem, aqui as perguntas relacionadas à fé novamente seguem o padrão da primeira etapa, pois os questionamentos não são feitos para que o programa entenda qual o nível da pessoa sendo avaliada, mas sim um conjunto de testes de moralidade para saber se realmente Não entendi, está... não entendi. Uma última pergunta. O presente da razão foi um erro? Se tu observar bem, aqui as perguntas relacionadas à fé novamente seguem... Essa pergunta é bem complicada. A razão, ele quer dizer, basicamente, Adão e Eva terem comido da árvore do conhecimento do bom e do mal, né? E se isso foi um presente ou não, né? Em teoria, não, né? Mas é bom ter consciência das coisas, né?
Enfim, sei lá. Seguem o padrão da primeira etapa, pois os questionamentos não são feitos para que o programa entenda qual o nível da pessoa sendo avaliada, mas sim um conjunto de testes de moralidade para saber se realmente estamos dispostos a fazer tudo o que é preciso para seguir o caminho correto. É até bizarro e um pouco sombrio o teste perguntar se Jesus odiava a própria mãe por ter o dado à luz, porque a comparação é meio óbvia. Assim como Maria deu a vida a Jesus para que ele tivesse que passar por todo o sofrimento da crucificação, as nossas próprias mães também nos trouxeram ao mundo, mesmo sabendo que esse mundo é um lugar cruel e impiedoso. Cara, você tem... Ai, caralho, eu tenho um ódio, cara. Não tem filosofia, não tem ramo filosófico que eu tenho mais ódio no mundo que esse aí dos caras que falam que não escolheram nascer, cara. Nossa, cara, eu tenho um ódio desse ramo, cara. Olha, eu acho a coisa mais patética que existe esse negócio aí. Ai, minha mãe me colocou no mundo sem minha permissão. Ah, vá, tá louco, que sai eu fora. particularmente não acredito nisso, mas é basicamente o comparativo que o teste tá fazendo. Em seguida, a Coisa gente tem a ridícula, terceira cara. parte do teste chamado de anjos e demônios. Ok. Aqui a proposta é saber se a pessoa sendo testada consegue identificar entre as imagens mostradas quais são figuras de anjos e quais são de demônios. Interessante, isso aqui vai ser Algo auspicioso, bem hein, cara. simples. Porém, é óbvio que tem uma pegadinha aqui. Ao todo, são exibidas 6 imagens. A estátua de um anjo, um desenho Um anjo. renascentista representando um anjo, Parece uma um ilustração do demônio Buer, Não a é, imagem de um passarinho morto, a fotografia de uma centopeia enrolada em alguma coisa e a Bebê? silhueta de algum ser humanoide com a Sapo? cabeça deformada. Esse teste em particular é bem curioso, porque não existem respostas corretas e nem consequências para as opções que tu escolhe. Porém, talvez esse seja justamente o propósito. Tá, ó, mas então, esse anjo aí, cara, com esse sorriso aí meio maléfico aí, não é um anjo caído, não, Já né, que cara? parece muito que o teste tá tentando Já tá transmitir arrepiado, a né, cara? mensagem Ô, de assustador que a esse aí. linha Esse entre um bagulho aí, anjo e um cara. demônio Esse ou a bagulho de religião pega pra mim pra caramba, cara. Fico morrendo de medo, cara. diferença entre os dois Me é boa muito pra mais caramba, tênue do que parece. Isso fica evidente na segunda e na terceira imagem exibida. A ilustração que visualmente é um anjo, na realidade se trata de uma ilustração feita pelo Sabia. Rafael Sabia, pro mosaico sabia, do tomo da capela de Shigi. Na imagem a gente pode ver a deusa romana Vênus e acima dela está repousada uma figura angelical, praticamente a protegendo. Porém, a peça completa conta com um pequeno texto em latim que diz o seguinte: o planeta é o mais próximo do Sol. Quando precede o Sol pela manhã, é chamado de Lúcifer, Imaginei. como se trouxesse a luz. Que tá E como se ele estivesse oferecendo os deuses pagões, quando né? o segue, é chamado de Vésper ou Éspero. Ah, não, Sua não casa tem nada a ver, é basicamente porque a Vênus tá representando o planeta principal Vênus. é o touro, a secundária é Libra. Apesar do texto estar se referindo apenas à questão Falei que aquele sorriso auspicioso ali não tava me cheirando bem. Eu acho muito doido, isso é uma coisa que eu queria fazer um estudo um dia, cara, porque como que dizem muitas vezes que a igreja era muito, ainda tinha um pulso muito firme ali na época do Renascimento, e tinha de fato, só que eu acho muito doido de como tem representação de deuses romanos nessa época, né, cara, greco-romanos, né, como isso, tipo, de tantas coisas, e isso liberou geral, né, cara, então você tem lá estátua de Zeus, estátua de não sei o que, acho que de Zeus não tem tanto, mas tipo de Atena, de vários deuses aí, os caras faziam estátua pra caramba, né, cara? Poseidon. astrológica da posição do planeta Vênus, o anjo adorável aí que está sendo mostrado na tela não seria ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Lúcifer, o anjo que teria se rebelado e praticamente se tornou o principal antagonista da fé cristã. Em paralelo a isso, na terceira imagem, a gente tem um desenho feito por Lewis Bretton representando o demônio Buer, o grande Mas presidente que é isso? do inferno e portador de 50 legiões de outros demônios. Apesar da sua aparência intimidadora e por carregar Essa aparência meio anos 40 aí, né? Sou eu que estou ficando o maluco. estigma de ser um demônio, esse camarada é descrito também como um espírito que, quando invocado, ensina filosofia moral e natural, além de ter conhecimento de ervas curativas e outros remédios. Sabendo desses dois cada detalhes, coisa tu sai percebeu fora, o que cara. aconteceu aqui? Os papéis estão invertidos. O majestoso ser celestial que se tá voltou fazendo contra maldade, Deus né? e Entendi. dedicou sua existência a trazer dor e sofrimento para a humanidade, Vou ligar e minha o TV, cara, terrível tô com medo, presidente cara. do inferno, que em Chama contraste coisa traz passando para a na TV, humanidade mano. conhecimento e remédios. Novamente, o teste vem desafiando o que uma pessoa realmente religiosa acredita, fazendo conceitos que pareciam tão Interessante. óbvios quanto o bem contra o mal parecerem confusos demais para serem realmente simples. A gente passa então para a quarta etapa dessa avaliação, Contato e talvez a que e tenha lá sido vem. o motivo para esse teste ter sido recolhido pelo Vaticano, que é
o contato. O programa alerta o Ai, usuário meu de Deus, que essa etapa tô com medo, coloca alguma coisa aí, ó, Goulart aí, agora, atualizações sobre não sei o que do é Discord. notavelmente perigosa Fica falando e que a qualquer partir coisa aí, daquele ó, momento Goulart. ele iria começar a tentar se comunicar com os mortos. O texto do Ixi, aviso sai até diz que o fora, que vai cara. ser invocado varia de acordo com as respostas escolhidas nas Sai etapas fora. anteriores do teste, mas na verdade não faz muita diferença. Não importa se tu tem muita fé ou não, ou se tu tá sendo honesto ou desonesto. Apenas um espírito tem real interesse em se comunicar com a gente. Ah, lá vem, não quero contato nenhum, não, eu tô fora! Ah, credo, cara, ô, sai fora, mano. Mano, eu não gosto dessas coisas com religião não, cara, eu falei que eu gostava, mas eu tô me revendo meus conceitos, cara, ó. Esse bagulho deu medo pra caramba. Ah, não, sem susto. Regulei. Remain mindful. Tô fora, cara. Ai. Vai logo! Faz logo o que você tem que fazer, cara. Ai, que coisa terrível. Tá, foi lançado o programa. E aí? Tracking Eye Movement. Ai, meu Deus. Que é isso? Não, sai fora, cara. Iniciar? Não, tô fora. Fechar game. Ah, mano. Ah, tá. Ok, é o Ija. Easy. Ah, já sei. Bro. No way. Sai daqui, meu mano. Sai daqui. Meu mano, cacete. Sai daqui o... Eu tenho certeza coisa que esse nome ruim, é tô bem fora, familiar cara. para alguns de vocês. Meu mano é Jesus Após Cristo, iniciar cara. o contato, E é o programa Bolívia então opta Zica por dos produzir a imagem Desimpedidos? dessa entidade que agora tá junto da gente. Ele é bem Não, não é... gentil, o que é esperado de alguém que se apresenta como sendo um anjo. Ah, e ele quer saber se a gente quer ouvir a voz dele. Um ótimo momento para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esse ser celestial. Independente da nossa resposta, o áudio é convertido e ele diz o seguinte: Ok. Tô fora, não quero fruta nenhuma, não quero serpente nenhuma, cara. Que papo aí de seduzir pela serpente aí, cara. Tô de boa, cara. Ninguém vai me seduzir por serpente nenhuma, não. Ih, falando nada com nada, mestre dos magos. Ah, não tô com nada de dormir, cara, não. Eu, hein, tô fora, cara. Ai! Ah, tô com medo, cara, tô com medo, cara, sai fora, cara. Bom, essa conversa é um pouco estranha, principalmente considerando quem Samael é de verdade. O nome Samael, se bem que eu durmo tão pesado aí que eu não sonho com nada, cara. Traduzido do hebraico, significa veneno de Deus, mas apesar do nome bem sugestivo, ele é representado de formas muito diferentes dependendo da religião. Na Cabala, ele é um dos 7 anjos sentados ao lado de Deus. No gnosticismo cristão, Samael é um dos nomes do Demiurgo, o deus maligno do Antigo Testamento. No judaísmo, Samael era o anjo da morte. E no cristianismo, o Samael é um anjo caído e algumas vezes ele está diretamente associado ao próprio Lúcifer. Não é por coincidência que todas as etapas do teste até o momento brincavam com essa noção de que o... Se chegou até aqui, cara, deixa o like aí, se inscreva no canal, não custa nada aí, você vai estar me ajudando muito aí. E vai estar dando aquele help aí, né, cara, pra
pra mim continuar gravando esse tipo de vídeo aqui, cara. Porque, ó, eu me borro pra O mundo caramba, cara. Juro pra espiritual vocês, cara. não é exatamente maniqueísta Caraca. como a gente conhece, mas sim composto por entidades que estão tão acima da moralidade humana que a interpretação de bondade e crueldade não passam de pequenos detalhes irrelevantes. O mais interessante também é que o Samael não quer absolutamente nada da gente. Ele só aparece, diz que quer nos Ai, libertar, credo, quebra cara. o programa Sentindo e mal, surge cara. novamente, deixando entender que não nos abandonou. Ele diz que gostaria de contar mais sobre a sua queda do paraíso, sobre a traição Eu do quero pai, saber, diversos cara. Sai outros fora, segredos. cara. Infelizmente, Guarda o tempo pra você é a história, curto, guarda então sua ele se dispõe a saliva. nos oferecer um presente, contar Eu o quero lá nosso presente, futuro. sim. E nesse E lá, ponto, vem. o jogo então Tarô. carrega 6 cartas de tarô que servem de base para as previsões, mas que infelizmente só podem ser escolhidas uma por vez antes do programa reiniciar e te forçando a fazer todo o teste tudo de novo. A Bro. torre prevê miséria, apatia e destruição. Só- Um tormento Só tão coisa boa, hein, ó. intenso Que que a beleza, morte hein. do corpo físico é a única forma de escapar desse destino. O Papa prevê Caraca, que misericórdia e servidão. O conforto de ser apenas misericórdia e servidão. um serviçal em troca da boa-aventurança de Ih, alguém cara, acima eu de não quero nós ser é apenas um doce ser elixir que aos poucos servidor? nos seca como um oceano até nos afogar. A morte prevê um fim que se aproxima rapidamente. Diante a escuridão, a sujeira e os vermes, o nosso destino é apenas retornar ao nada de onde viemos. O eremita prevê traição, não de outros contra nós, mas de nós mesmos contra as pessoas que dizemos amar. Traição que pode vir a partir do desespero ou da própria malícia Bro. em buscar conhecimento que não cabe a nós. O diabo não prevê nada, mas exige a nossa servidão, revelando uma adoração ao deus grego do tempo, Saturnus, clamando para o fim de tudo e de todos diante as chamas enfurecidas de um senhor coberto de mistérios. A carruagem prevê vingança. Novamente, a carta nos revela um clamor, porém esse pede para que os olhos da lua que observa nossos segredos sejam perfurados, e que ela sangre junto do sol que trará apenas escuridão no dia em que o Senhor retornará, cercado pelas chamas que queimarão o mundo e aclamado pelos seguidores da falsa igreja. Já tô vendo que vai ir pra um lado aí de que Deus não é do bem, né, cara? Minimamente curioso que essas previsões, mesmo que sejam todas referentes a alguma coisa terrível que nos aguarda, nos apontam para um evento bem interessante: o fim do mundo, fim que irá exatamente. chegar com fogo e fúria. O mais interessante é que Samael chega a nos revelar uma oração para Saturnus, o deus romano do tempo, Tá, ok. que é praticamente o equivalente a Cronos na mitologia grega. Isso implica que, É literalmente equivalente. apesar de Samael ter traído o ser que conhecemos como Deus, ele não se tornou Lúcifer por puro capricho, mas sim para seguir a outro senhor. De qualquer forma, após sermos presenteados pelo Anjo da Morte, antes de partir, ele nos oferece 3 novas escolhas: nos comunicar com algum ente querido que já morreu, ver a aparência real de um anjo e, por último, ouvir a voz de Deus. Cara, sinceramente, se fosse agora pra me fazer essa pergunta, eu escolhi a... Pô, se bem que escolher ouvir a voz de Deus parece muito que ele vai tirar minha vida, né, cara? Isso aí tem cara de truque de Jin, né, cara? Eu vou ver anjos também. Não sei, todos eles parecem, na verdade, se você tirar do contexto, que ele vai tirar minha vida e me mandar pra lá, né? Cada uma dessas escolhas nos leva para um final, porém só um realmente nos explica um pouco sobre o que está final acontecendo 3 ali nesse bizarro, programa. cara, tô Então, assustado. bora com calma e analisar cada um deles. Tá. Os 3 caminhos e o falso paraíso. Ok, mas interessante pra caramba, tô curtindo, cara. Escolhendo Por para mais que que eu esteja possamos assustado, nos eu tô... comunicar com um familiar falecido, o Samael sumona a alma de alguém. Essa pessoa não identificada implora para que não falemos o nome dela, pois o seu espírito está amarrado a algo ou alguém que nos observa atentamente de longe. Essa interação não nos dá muitas respostas, mas a pobre alma até tenta nos revelar como é a existência do mundo após a morte. Porém, a sua descrição apenas diz que não existe luz, escuridão, nem frio, nem calor. Apenas a quietude e o silêncio que nos aguarda. Ok, parece bom pra se relaxar, colocar uma rede. Ok. Pedindo para vermos a aparência... Poderia ser pior,
pior, né? Poderia ser pior. O anjo, o Samael oferece a si mesmo como exemplo. Somos então revelados a uma figura aterrorizante formada por ossos expostos, 4 asas, 4 braços e 3 rostos. Samael diz que aquela aparência era apenas o que havia restado, pois antes ele fora tão lindo que até os seus irmãos o invejavam. Seja lá o que tenha acontecido com o corpo dele, havia todos os sido arcanjos não são meio punição assim, pelo que por causa do esqueleto, diante tá na ao ódio descrição que sentia por de nós, Ezequiel, né? pelos humanos. Porém, agora todo aquele ódio havia se tornado em outro sentimento: gratidão. Afinal, ao contrário do próprio Criador, nós optamos por libertar Samael. Se tivermos a ousadia de pedir para Samael permissão para ouvir a voz de Deus, somos revelados a fria verdade sobre a nossa própria existência em um conjunto de versículos enigmáticos que só podem ser traduzidos de uma forma: nosso Criador não nos ama. Ah, claro, sabia. Eu sabia que isso era o final. Agora vai dar aquele jumpscare, né? Vai. Faz logo o que você quer fazer, mano. Ah, mano, não. Eu sabia que era esse o caminho que ia seguir essa história, mano. Tava muito na cara. Ai, não. Ah, mano, nossa, me borro muito com essas coisas, cara. Você é louco, cara. Por que eu escolhi gravar também de madrugada, cara? Nossa, mano, eu sou muito maluco, cara. Por que eu tô... Nossa, mano, tá, ó, deixa eu olhar um pouco pro rosto do Goulart ali, ó, aí. Pra me lembrar que é só um jogo, isso aqui eu vou terminar o vídeo, vou relaxar, vou deitar na minha cama, vou tirar minhas meias e vou descansar, mano, vou assistir um filminho. Nossa, sai fora, cara. Você tá de joelho? Não ironicamente estou, cara. Deu ruim. É onipotente, não precisa perguntar se eu tô de joelho ou não. Você não sabia já, então? Verdade, jumpscare, né? Ok! When you were all alone, quando você estiver sozinho, né? I was there. When you are lost, I show you the path, o caminho. Quando você estiver sozinho, se estiver perdido, eu te mostro o caminho. Minhas bênçãos são um rio, mas você é o veneno na água? Que isso, Deus? Que você me define. E meu olho não vai... Ah, não entendi. Não sei o que cuspir ali, parece. Eu vou trazer a praga. Eu vou mandar... Não sei o que é suar, né? Eu vou mandar a horda. Vou mandar o trovão de sei lá o que. Tá usando termos de inglês arcaico aí, eu acho, sei lá. Eu vou tipo, apagar essa terra, algo assim. Ninguém vai ver não sei o que da terra, criança. Ai, Virgem Maria, me proteja, cara. Eu sou o que sou. Após a luz sagrada causar interferência no programa, o emulador desconecta o nosso login exigindo uma senha para ser reconectado. Clicando em esqueci a minha senha, o emulador trava, o programa se fecha e somos deixados para trás com o horror de descobrir que existimos abaixo dos olhos e das mãos de um Deus que não apenas é indiferente à nossa criação, como também nos despreza e nos odeia de forma tão pura. Mas parece um conceito meio de gnosticismo, né? Que não somos vistos como nada além de vermes que cedo ou tarde vão ser erradicados da Terra.
O quarto e último final do teste está disponível apenas para os crentes com olhares mais atentos, pois assim que a mensagem de Deus provoca a queda da conexão do programa, pouco antes do jogo ser reiniciado, é exibido um texto dizendo: as respostas que procura estão naqueles que rezam pelo seu nome. Essa dica nos leva diretamente para o Songs of Praise, que é a fita de músicas de adoração que está presente nos arquivos do programa. Cada uma das 5 músicas possui escondida brincando. Eu achei que era só colocar o título nas músicas. Pictograma com um número. Juntando cada um deles, temos a senha 7826, que pode ser usada para reconectar o emulador após a Poderia ser um número mais simbólico, né? Não me parece significar nada isso daí, interferência do final 3. Fazendo isso, somos apresentados a uma última revelação. Você se encontra uma trilha na floresta? Andar para frente. O cara tá muito alto, mano. Você escuta o vento nas árvores, se sente que não está sozinho. No way. Cada passo, cada pedra e lança se aproxima de algo. Ai, meu Deus do céu. O que poderia ser? Você está com medo, você deveria estar sozinho aqui. Bro, no way. No way. O emissário do anel do Senhor dos Anéis está ali. Segurando. Contra sua vontade, você se sente atraído da figura negra. Ai, credo, sai fora, cara! Não sei procurar resposta, não tô procurando nada não, cara, tô fora! Quem procurou foi você, mano! Você não tem corpo, tem sangue, tem ossos, você é apenas um pensamento. Ah, cara, ô, não tô gostando disso aqui não, cara. Ô, tá muito alto, mas se alguém dar um jumpscare em mim, eu vou... Ah, acho que vou quitar do vídeo, mano, tô com muito medo, cara. Ah... Se não existe Deus, é o que então, eu sou? Sonho, cara? Então deixa eu ver meu sonho aqui, cara. Por que você tá vindo interferir aqui no meu sonho, só? Pensamento, cara. Mas é aí que tá, é o que você não pensou, mas eu sou algo, e aí? E aí? Pelo menos algo eu sou, né, cara? Penso, logo existo, né? Você sabe a verdade, você vai se submeter? Eu falava não, se eu sou só um pensamento, você vai fazer o quê? Então, se bem que ele pode fazer muitas coisas comigo e eu fazer eu sentir a dor, né? Acho que é melhor, velho. Bom, independente da escolha, as palavras ditas pelo estranho apenas fazem o jogo quebrar e fechar, o mesmo que acontece nos finais anteriores. Mas o que faz esse final ser tão diferente? O que é essa verdade dita pelo estranho? O que é a verdade? Para que nós conseguimos entender o conceito principal ao redor dessa breve experiência que o teste proporciona, a gente precisa ter em mente que o que testemunhamos aqui possui 2 camadas. A primeira é os questionamentos de moralidade espiritual. Pois é, no jogo do Vaticano, não, cara? E segundo, que é a mensagem passada pelo Samael. Considerando a narrativa de que um programa de avaliação de fé foi realmente criado pelo Vaticano, é totalmente justificável que a própria igreja se viu forçada a retirar ele de circulação assim que percebeu que havia criado uma janela de acesso para que pessoas comuns entrassem em contato com espíritos malignos. O que acontece com a gente aqui é exatamente isso. A gente está fazendo apenas um simples teste de fé e logo depois a gente é jogado de cara com o próprio anjo da morte. A segunda camada, por outro lado, só existe por causa da primeira, mas elas estão totalmente interligadas. Enquanto a avaliação evoca o sentimento de que a nossa fé está errada por se basear em crenças muito simplórias, como o combate do bem contra o mal, por exemplo, a mensagem do Samael deixa bem claro que não existe bem ou mal. Na realidade, apenas o final com a voz de Deus
Deus deixa bem claro que ele não se importa nem um pouco com a própria criação. Na realidade, as suas falas até apresentam um certo desgosto pela nossa existência. Talvez seja o arrependimento de ter criado um ser que se Então, dedica por que ao não extremo acabe a com matar isso sua logo? própria espécie e destruir a beleza do restante da criação. Mas de qualquer forma, nós somos só um pequeno detalhe que surgiu na Terra e que em breve vai desaparecer totalmente. No primeiro final, onde falamos com o nosso antepassado, a gente é apresentado ao conceito do verdadeiro vazio da existência. O espírito do ente querido deixa bem claro que, após a morte, nós não somos mais nada. Apenas existimos como um conceito sem nome em um infinito de escuridão e vazio. O mais terrível dessa concepção é que, diante a todas as previsões de Samuel sobre o nosso futuro, onde ele cita sofrimento, dor, servidão eterna e traições, a morte é o único alívio que nós, como humanos, temos o privilégio de experimentar. E assim a gente chega na verdade absoluta revelada pelo estranho bem feito, mas meu Deus Se tu aí do do outro lado é um pouco mais letrado do que as pessoas comuns, deve ter reconhecido a fala do estranho do famoso trecho da animação As Aventuras de Mark Twain, que se trata de uma adaptação de alguns contos e textos do próprio escritor americano Mark Twain. Na cena em questão, um anjo amigável se revela para o protagonista como sendo Satã e dita para ele essas palavras antes de desaparecer. Eu já vi isso em algum lugar, cara. Is only a vision, a dream, nothing. Isso é pra criança esse negócio? Say empty space, and you are but a thought. Meu Deus do céu, cara. Caraca, é pra criança esse negócio aí, cara? O conto em questão termina com essa sensação amarga, esquisita de que a nossa fé não vale absolutamente nada diante da realidade de que tudo do que acreditamos não passa de uma alucinação. A frase que nós lemos no teste é, na verdade, uma versão resumida da citação original, mas transmite a mesma ideia. Nada existe além de você. Tu quer ir pro céu e tem medo de ir pro inferno? Só existe escuridão e silêncio depois da morte. Tu reza pra Deus e espera a bondade vindo dele? O Criador despreza o que a nossa espécie fez com a criação dele. Nada existe além de você. Bom, mas eu não sou a espécie, terminar né, cara? esse vídeo com uma mensagem pessimista e quase niilista vindo da minha interpretação. Eu faço parte da espécie, mas eu não sou culpado pelos erros de toda a espécie, né, cara? Passada. Não, tá até na Bíblia, né? Não julgarei o pecado, não tá isso, não julgarei o pecado o pecado do pai não passa pro filho, não tem um negócio assim, mano? Mas essa frase ficou fervendo na minha cabeça de um jeito que me deixou totalmente desconfortável. O conto original do Twain termina com essa mensagem de Satã, não porque o escritor queria pregar contra as religiões e crenças, mas para fazer o leitor perceber o que muitas crenças fazem com a gente. Elas nos fazem ter medo de questionar. Em muitas delas, a gente é ensinado a sentar, ouvir e obedecer sem pensar nas consequências materiais que esses atos e crenças podem causar para os outros. Mas é bom isso. Mas quando fazemos isso, paramos para avaliar o que a gente está fazendo, a gente tem medo de ser castigado por uma força divina ou pensamos que a gente está sendo tentado por um espírito maligno que se esconde nas sombras. Mas e se não existir nada disso? A única coisa que nos impede de cometer atrocidade... Aí qual o sentido de viver... Qual o sentido de viver, aliás? Dizer a religião? Óbvio que não. A gente tem moralidade e ética, além de coisas que aprendemos a fazer e a não fazer, apenas com um pensamento lógico de não fazer nenhum mal a alguém que está nos fazendo bem. A única forma de termos felicidade em uma existência de constante sofrimento é com a crença de que a gente vai para o paraíso no final? Óbvio que não também. A existência pode ser até melhor do que o paraíso quando a gente consegue encontrar felicidade nas pequenas coisas ao nosso redor. Eu concordo em partes, cara, mas eu acho assim, cara, se você é ateu, qual o sentido de você viver sua vida sabendo que não vai ter nada depois disso no final? Né? Se você acha que você é nada, né, que não vai virar nada, não vai haver nada depois, qual o sentido, sabe? Tu faz o bem pro próximo porque tu quer ser uma pessoa boa ou porque tu quer o teu nome na lista de prioridades lá de São Pedro? Eu vejo a vida, não consigo ver um sentido na vida sem a gente buscar Deus, tá ligado, mano? Quando tu for pro céu. E se não existir nenhuma lista? E se não existir paraíso? Tu vai simplesmente deixar de ser uma pessoa boa? Claro que não, porque esse é um pensamento muito fraco e superficial. Claro que a mensagem do Samuel é sombria e extremamente negativa, mas como ela não poderia ser? Ele se apresenta como um anjo vaidoso que se entrega facilmente ao ódio pelos humanos. Nada nos impede de crer que, durante toda essa interação, ele só estava tentando manipular a gente. É o que não parece, é uma que boa ideia, mano. Várias mensagens... É realmente uma boa visão do jogo, né? Que, na verdade,
É tudo uma manipulação dele aí pra fazer você perder tua fé, né, Contra a mano? fé, existem pequenas indicações dele nos ensinando a adorar um outro senhor. Ó E aqui lá, tá o ó, ó lá, brilhantismo ó, dessa tá vendo? experiência. A gente Por nunca isso que vai no final ele saber pede pra você se submeter, né? O negócio do jogo é pra você falar não no final e você não deixar a tentação te vencer, cara. Caraca, se dentro fiz a da leitura do narrativa game, cara. Eu ia o arrepiar, Samael mano. estava sendo honesto com a gente ou não. A gente nunca vai saber se realmente É não muito existe isso, cara. É nada depois muito da isso. morte ou se Deus não É detesta de muito verdade. isso. É muito isso. Esse é o final canônico. É isso que eu tenho 100% de certeza que é isso que o criador pensou, cara. O jogo inteiro é sobre o demônio te tentando e no final você decide se submeter a ele ou não, mano. E honestamente, não faz a menor Caralho. diferença. Porque Desculpa o mesmo não palavrão. existindo nada, mesmo Deus odiando ou não a gente, eu ainda preciso pagar minhas contas no final do mês. Nossa, fica muito isso, cara. Antes da gente terminar, eu queria agradecer profundamente aos nossos queridos Bro, que vídeo fantástico, mas olha, fazia tempo que eu não me borrava tanto assim, gente. Eu tô realmente com medo, cara. Eu tô com medo de ter que levantar e escovar o dente, sendo sincero, cara. Eu tô pensando até em gravar mais um vídeo aqui, só pra dar uma desbaratinada aí na minha mente, cara, porque... Ô, tô neurótico, gente. Enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, suas opiniões teológicas sobre também, tá bom? Espero que deixem um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.